Boa tarde, povo lindo de Deus, tudo bem com vocês? Boa tarde, minha amiga linda. Boa tarde, amiga, tudo bem? Bem, graças a Deus. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Espero que bem, né, amiga? Ah, com certeza, né? Se estiver na direção, com certeza Tudo foi vai bem, né? é. Bom, a gente não vai se estender porque esse tema é um pouquinho forte e longo. É longo, então a gente separamos 3 tópicos para vocês, tá? Então vamos falar de distrações. Meu Deus. Cuidado com as distrações. Tem muito, né? Tem muito tópico, mas a gente só separamos 3 que vem ao nosso coração, né, amiga? Sim, e já vai dar uma abertura aí bem grande, algo pra gente pensar bastante. Isso, já dá pra, né, colocar no nosso dia a dia aí, né? Sim, sim. Bom, a primeira distração que o Senhor trouxe no nosso coração seria os nossos sonhos pessoais. Ah, mas como assim, Vanessa, nossos sonhos pessoais? Não que você, assim, a gente tem que batalhar com a vida, sim, porque Deus, Ele nos dá suporte, saúde pra gente correr atrás. Mas a gente não pode ser o foco aquilo, né? Às vezes tem pessoas que focam naquilo e esquecem outras coisas. O restante. Né? Acaba gastando toda a sua energia nisso, nos bens materiais. E isso acaba sendo uma distração. E acaba sendo né? uma distração. Em Atos 1:6, vamos lá, amiga, você pode ler para nós? Vamos ler. 1:6. Atos 1:6. Diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aí, só para explicar, tá? Esse versículo, as pessoas, né, falou para Jesus assim, ele estava preocupado em ter um rei físico ali, né? Assim, uma restauração politicamente, né, de ter aquele reino físico mesmo. E Jesus, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava curando os enfermos, Jesus estava salvando vidas, Jesus estava expulsando demônios, Jesus, né? Não era o físico, Jesus estava trabalhando no reino espiritual. Então, as pessoas às vezes se preocupam com o físico, né? Como está no versículo, as pessoas estão preocupadas com o físico, o reino físico. Mas Jesus não veio para o reino físico. Jesus, ele veio para o reino espiritual. E ele veio nos preparar isto para a vida eterna, que não vai ser aqui. Isso, entende? Jesus não veio para restaurar um reino físico, assim, uma Israel física, né? Ele veio para restaurar a Israel eterna. Eterna. E naquela época, como hoje em dia mesmo, né? As pessoas estão focadas, e eles estavam focados, eles queriam um rei, porque eles estavam sendo muito oprimidos, né? Roma estava dominando muita situação, impostos altíssimos e tal. Então eles estavam achando que o Messias seria um rei, como foi Davi, né? E não é isso. Jesus, ele não é esse rei físico. Então, a nossa vida, ela não pode estar pautada só no mundo físico. Isso. É claro, é normal e é sadio nós trabalharmos, temos sonhos, almejarmos uma casa melhor, um carro melhor, mas assim, a gente nunca está contente. Primeiro você trabalha para conquistar uma casa. Conquistou a casa, agora eu tenho que reformar a casa. Aí reformou a casa, agora eu quero vender, eu quero uma casa maior, melhor. Às vezes uma coisa tão simples, a sua sala tá de uma cor. Aí você, mas já enjoei, agora eu quero outra cor. Gente, só eu que peco nessa parte. Eu peco sozinha aqui, gente, eu tô sozinha. Então a gente vive nesse consumismo. E esse consumismo, entenda, ele não é ruim se ele não for uma distração. Isso. A partir do momento que ele está sendo o foco central da sua vida e você está deixando de lado todas as demais coisas, isso é um problema. Porque você acaba focando no seu próprio sonho, no seu o que você quer, e isso dá uma silenciada no que Deus quer para você, no seu propósito que Ele já projetou. Isso. Então o que eu tenho aprendido, amiga, isso é muito profundo. Esses últimos dias o Senhor tem falado muito ao meu coração.
o propósito dele tem que estar alinhado com o meu. Ou seja, o meu precisa estar alinhado com o dele, né? Quantos testemunhos, ó, eu vou trazer um testemunho aqui, assim, às vezes Deus está dando um direcionamento, um casal, sempre falo que eu uso exemplos de casais. Um casal, de repente o seu marido foi transferido para uma outra cidade para trabalhar fora. E você não quer abrir mão do conforto que você tem aqui, talvez da sua família que esteja aqui, aquilo que você já se habituou aqui. E aí você interfere, seu marido tem que ir e vir, pegar a estrada, viajar, ficar longe, não tem aquele convívio de família, porque você não quer ir para o tempo em que o Senhor está determinando que você precisa desse tempo. Porque eu acredito que se houve uma transferência, o Senhor está no controle das nossas vidas. Ele permitiu para que esse tempo ocorresse. E a gente fica cega, a gente não quer se desconstruir e muito menos começar o novo assusta. E isso acaba sendo uma distração. Quantos relacionamentos às vezes chegam ao fim por conta desse distanciamento de casal, por conta que um tá em um lugar, o outro tá no outro, porque você não quer acompanhar por N motivos, cada um tem seu motivo, né? Então isso é só um fator que a gente coloca aí. E isso que nós falamos dos bens materiais, né? Existem famílias hoje que os filhos têm tudo, amiga. Colégio bom, roupa boa, eletrônicos hoje, celular, brinquedo, porque na nossa época nós tivemos muita falta. Era tudo muito contado. Na nossa época de infância, nós não tínhamos hoje, os nossos pais não podiam nos proporcionar, na maioria das vezes, tudo que a gente proporcionou hoje para os nossos filhos. E aí nós temos essa mentalidade, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Mas muitas vezes estamos dando o físico, e a presença, o tempo de qualidade, o amor, o legado tá ficando para trás. Aí mora o problema. Porque você é um perigo. Você vai entrar numa área que você é uma zona de risco. Porque, às vezes, a aparência, a titularidade, o ego, você vai entrar num ambiente que tá saindo o foco que Deus quer pra você. É um perigo, porque às vezes a aparência, aquilo pra ficar bonito, peraí, cadê a sua essência? Entende, amiga? Porque, gente, Deus, vamos conver aqui, Deus é simples. Ele não precisa de tanta firula, mas ele precisa estar presente. Ele precisa, ele precisa fazer parte. Pra ele te conduzir ao propósito dele. E não o seu sonho pessoal. Não o seu sonho que você almeja de ter aquele título, de ter aquela casa bonita, né? Não é assim, é o seu sonho. Lógico que Deus pode estar, ele é dono do ouro, do prata, gente, não é isto. Mas não pode ser distração somente nisso. Entendeu? Isso não pode sugar todas as suas energias e você não ter tempo para as outras coisas. Precisa ter um equilíbrio, né? Vamos dar um outro exemplo aqui. Às vezes tá lá, nossa, tô desempregado, orando, participo de todos os propósitos, ora a Deus para que o Senhor abra uma porta para mim, tal. Aí Deus vai e abre a porta. Não muito distante. Não, agora eu não posso mais ir na igreja porque eu vou fazer hora extra. Não posso mais ir. E aí, não é um dia, é todos, né? Você não pode mais, não tem tempo. Eu tô cansado, não, cheguei cansado. Não vou fazer mais o devocional com as crianças porque eu tô cansado. Não, mas esse ministério também não vai dar mais pra mim exercer porque eu tô trabalhando. Tudo bem, nós temos que trabalhar sim e temos que ter o nosso sustento, mas não é o foco. Deus, ele tem que continuar sendo o foco. E eu não falo só da igreja física, o templo, mas a sua vida, o seu devocional, o seu tempo com Deus, isso é inegociável. E sabe o que eu vejo, gente? É tão forte isso, porque tem pessoas que estão na igreja para conseguir uma troca com Deus. Uma barganha. Pode ver, tem igreja que tem hora que tá cheia, tem hora que tá vazia, por quê? Porque elas estão focadas no bem dela pessoal. É fato, é tão fácil de ver isto, porque Deus, ele não veio para restaurar reino físico, ele veio para restaurar o seu reino espiritual. Então a pessoa chega com esse foco na igreja, tipo, a hora que Deus libera a benção ali,
ela vai embora. Aí, não, Porque já eu vou até te fazer uma pergunta. não vai mais. Não. Aí virou uma troca. Por que Porque você ela tá vai à focada, igreja? Ela tá focada no sonho dela, pessoal. Por que você vai à igreja? Uma perguntinha pro seu coração. Responda para você mesmo. Qual é o seu objetivo de estar na igreja? Aí você pode responder assim: eu tenho que cumprir minha escala. Mas é porque eu tenho que estar lá, né? Se eu não estiver lá, eu estou em pecado. Não, porque de domingo é o que eu faço. Eu vou para a igreja, já é de praxe. Ou é a religião. A religiosidade. Entrou para um labirinto de religiosidade. Se você respondeu qualquer coisa dentro desse tópico, tá errado. Sabe por que você tem que ir para a igreja? Adorar a Deus. É o tempo que eu vou ter, as 2 horas que eu vou estar lá para adorar. Somente. Para me conectar. Aprender. Para eu aprender um pouco mais. Para pôr em prática. Para ter um momento de comunhão e de sentar à mesa com o Pai. E não é só escutar. Você pôr em prática no restante da sua semana, então, né? Nós vamos para a igreja, nós não vamos receber nada. Nós vamos entregar. Isto é entregar, entrega. Esse é o objetivo de estar ali. Entregar o nosso louvor, entregar a nossa adoração, entregar a nossa gratidão, renovar a nossa aliança com o Pai. Esse é o objetivo de estarmos ali. Se no seu coração você está indo por obrigação, você está indo cumprir tabela, você está indo porque você se acostumou com a sua escala, nós temos que ter o desejo de ter esse momento com o Pai. Tem que arder, tem que ser prazeroso estar ali. Porque aí, o eu estar no ministério e eu ser um canal de bênção é uma consequência da minha adoração a Ele. É consequência mesmo. Eu vou entregar minha adoração para o Pai, a minha gratidão, e através dessa comoção que eu faço a Deus, essa rendição, Ele me usa para que a presença dEle flua e alcance outra pessoa. É isso. Se você está com outro objetivo, realmente se você tá não tem mais prazer de estar fora do foco. Você está fora do foco. E isso olha, eu tô arrepiando. Isso é seríssimo. A distração está totalmente na tua vida. Se você tá ali olhando o que o irmão tá fazendo, a roupa que o irmão tá. Se repetiu, se não repetiu. Não, esse não é o foco. Né? Totalmente fora. Não, nós vamos pra lá pra Volte adorar. à essência. Mas adorar eu posso fazer em qualquer lugar? Pode. Mas fala pra mim, é fácil a gente adorar em casa? Você liga, você vai pro quarto, a criança bate na porta, o marido chama, o vizinho chama, o cachorro late. É difícil a gente ter 2 horas dentro de casa e dizer, eu estou adorando o Abba. Estou dando o meu tempo a Ele. Então, nós precisamos desse tempo na nossa semana para irmos entregar para Ele num local. Apesar que hoje, amiga, o celular está sendo uma distração. Tá, verdade. Quantas vezes a gente olha no culto as pessoas preocupadas no WhatsApp, filmando, e aí você consegue render a sua adoração focado se você está filmando, se você está olhando o WhatsApp, se você está conversando. Cuidado. É uma distração. Olha, o ideal era desligar o celular. É uma distração bem rateira, né? Ela vem que nem aquelas cobras crianças. Pais que estão dando o celular para as crianças. Eu não tenho nada a ver com a vida de cada um. Sim. Mas dá o celular para a criança no momento do culto, amados. A criança já está aprendendo a estar na casa de Deus, se distraindo. Tá aprendendo errado já. Tá É. errado. Eles têm que aprender a estar ali, reverência, adorar o Senhor, a ouvir a palavra. Quando tiver o tempo de ir pro cultinho, você não quer ir no cultinho, então vai sentar ali, vai ouvir, vai aprender a adorar, vai, verdade. Né? Então cuidado, tudo isso é distração. Distração. As pessoas estão e aí vão crescer achando que tudo bem estar no celular, que tudo bem estar. Eu acho que cada fase é uma fase. Tem a fase do bebê, que ele vai correr pela igreja, que ele vai, não vai. Mas a fase depois de 4, 5 aninhos ali, ele já tem maturidade para ir para a escolinha. Mas vocês têm, a gente pais tem que ensinar o caminho certo já. Não faça isso.
não faça aquilo depois, você vai dar trabalho. Vai. Pulando o processo, como nós falamos no tempo passado, né? Pula os processos, aceita tudo e qualquer coisa. E aí ele já aprende a se distrair facinho. Tão fácil, ele tá aprendendo já essa distração. Aí qualquer coisa vai distrair. Qualquer coisa vai distrair. Entendeu? Então, cuidado, né? E é verdade, amiga. A próxima, então, o primeiro é a distração. É os seus sonhos pessoais. A segunda distração, amiga, eu quero dar um foco aqui, a vida dos outros. Sabe, eu vejo assim... O povo gosta muito de cuidar da vida alheia, né? É uma baita de uma distração, gente. Olha, só abre os olhos para ver. Quando você cuida da vida dos outros, você deixou a sua. Mas Deus já te deu casa, família, esposo, esposa, filhos, ministério, seu ministério. Não é pouco, né, amiga? Ó, só que, rapidinho, contei 7. Não dá tempo que de Deus já cuidar te da deu vida para do você outro. cuidar. 7. Se dividir aí 24 horas que você tem que dormir, né, gente? Gente, olha aqui. Aí a pessoa faz o quê? Cuida da vida alheia. É uma distração. E o que Deus te deu, você tá deixando de lado. É isso. É. E nós vamos provar na palavra, né, E amiga? vamos lá. Em João 21, versículo 21, eu vou do... Capítulo 21. Capítulo 21, do versículo 20 a 22. Vamos lá. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E quem na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Eu amo essa palavra. Ó o Pedrão dando trabalho aí, olhando a vida dos outros, meu Deus. Ó, esse Pedro pra você, tá vendo? E Ele Deus fez estava o quê? preocupado. Quem não sabe, o discípulo amado até então é João, que recostou, Isso. né, a cabeça sobre Jesus, que era um dos 3 íntimos, mas Pedro também era um dos discípulos íntimos, né? Sim. Mas ele estava Tava preocupado mesmo, com o outro. E ainda queria outra curiosidade, ele queria saber quem ia trair Jesus. Além de ser curioso, ele tá distraidíssimo. Gente, olha que distração, que baita distração. Isso a gente carrega pra vida de hoje. Ó, atualizado aqui, tá atualizado. Então a gente se distrai mesmo com a vida dos outros. Ah, mas o jardim do outro tá mais bonito que o verde, né, com o meu verde aqui, sabe? Ah, mas o outro tá conquistando mais coisa do que eu. Então, mas o outro tá fazendo mais do que eu. Gente, aprende uma coisa. Vão falar. Eu vou te dar uma notícia. Se você tá com um carro novo, vão falar que você tá roubando. Se você tá com um carro velho, vão falar... Você tá pecando. Não tá dando dízimo na igreja. O mínimo. É isso. Vocês vão falar, amigos. Então, foca no que Deus te deu. Não olha do vizinho. Vê o que Deus quer pra você e foca naquilo pra você chegar no propósito mais rápido. Sim. Né? Não é E verdade? não fique se comparando. Gente, eu vou testemunhar aqui, abrindo um parênteses. Eu já passei fases na minha vida, amiga, em que eu me comparava muito. Não é só você. Muito. Né? Eu porque também. A fulana faz Né? melhor que eu. Porque a fulana... Ou então assim, a fulana é menos que eu e tá tendo oportunidade. Por que eu não posso? Isso mata. Verdade. Isso vai criando uma raiz de amargura no nosso coração. Se comparar. Tanto... eu sou tão boa quanto, ou eu não sou boa tanto quanto ela. Ou às vezes... As duas comparações mata você. E olha que vem aqui no meu coração. Às vezes você vai querer fazer o que a outra faz e você vai focar muito naquilo pra ficar bem parecida. E aí você Né? fica querendo provar que você é capaz. E isso causa um desgaste emocional. Uma frustração, porque aquilo que nós já falamos aqui, já conversamos sobre, cada um tem seu tempo e cada um tem seu chamado. Cada um tem o seu talento em Deus. E às vezes, por exemplo, Às né, vezes vamos falar. A Paty fala bem, lê bem, ou louva bem. E eu já tem coisa que eu não consigo fazer que você faz. Mas ainda, por exemplo, Entendeu? que nem eu falo bem, prego bem, nananana, louvo bem. Não, eu acho que tem pessoas que louvam muito melhor. Entende? Só que dentro da minha capacidade, dentro do que Deus me... Hoje eu tenho essa visão.
dentro daquilo que o Senhor me proporciona oferecer para Ele. Sim. Eu sou aquilo que Ele projetou que eu fosse. Então eu tenho o meu valor como levita, eu tenho o meu valor como uma pregadora, eu tenho o meu valor como mestre, ensinando. Por exemplo, eu sou péssima cozinhando. Péssima. Eu tento, gente, mas eu pego uma receita, é assim, ó, expectativa versus realidade. Aí não dá. Aí é golpe Eu baixo. faço o básico ali. Por exemplo, a minha irmã do meio, ela cozinha super bem. Ela pega uma receita, ela faz perfeitamente. Até a estética fica linda. Inclusive, essa semana eu fui fazer pão caseiro, que a minha irmã faz um pão caseiro maravilhoso. Que só de olhar você come com os olhos. Nossa, é difícil. Aí eu fui fazer. Ficou bom. Cuidado com a gula. Fui fazer, amiga, meu pão caseiro. Ficou gostoso? Ficou. Mas a aparência, minha filha falou assim, mãe... Tá bom. O da tia Pri ficou mais bonitinho. Aí eu falei, filha, eu tô aprendendo. Então, assim, é uma debilidade minha. E eu tenho que reconhecer. Eu consigo fazer, mas assim, a minha irmã faz melhor que eu. Ela é perfeita, ela faz perfeito. Aí, meu marido, ele pega um prato pra fazer, a estética fica linda. A minha, né? Dá pra comer. A gente come, mas não fica bonito. Por quê? Gente, é porque eu faço desmanzelado, eu não tenho capricho? Não, eu não tenho essa destreza. Diferente de uma outra habilidade que talvez eu tenha que você não vai ter. Mas é cada um no seu quadrado. Cada um tem o seu chamado, cada um tem sua função. Não foque em outro. Imagina se eu fosse ficar focando na minha irmã. Nossa, minha irmã faz um pão maravilhoso. Sabe o que acontece? Eu ia me frustrar. Não, e vai parar o seu propósito. Parou. É que nem uma barreira. Parou. Ali. Por quê? Você não consegue avançar. Não. Porque você tá ali, ó. Eu vou ficar, nossa, porque a minha irmã faz, porque ela acontece, porque aí, é isso, porque é aquilo. E aí você vai querer viver a vida dela até. Fazer o que ela faz e focar. Cadê a sua? Você tem uma identidade. Sim. E não é a dela. Não é. Então, eu dei o exemplo aqui da minha irmã e tal, mas assim, isso é pra tudo na nossa vida. Nós temos que entender e valorizar. Tem dias que às vezes eu mando pra ela e falo, ô Pri, faz um pãozinho lá pra mim, por favor. Eu posso fazer? Posso, mas você faz melhor que eu. Sim. Você pode fazer? Eu compro os ingredientes e faz um pãozinho lá pra mim. É reconhecer e valorizar a qualidade do outro. Isso. Se a gente se reúne em família, é ela que vai pra cozinha. A gente é auxiliar. Por quê? Porque ela faz melhor. Todos temos um dom. Deus deu tem uns que tem até mais que dom que um, não é, amiga? Sim. Então, mas você tem, entendeu? Então foque em procurar ele. Foque em procurar ele. Se conscientize que não é também pra relaxar. Eu podia falar assim, nunca mais vou fazer pão, porque minha filha falou que o meu não ficou bonito. Não, tô lá fazendo, porque ficou bom. Dentro da minha limitação, é o que eu posso entregar. Eu tento melhorar, tento aprimorar. No próximo eu vou tentar amassar mais ali a massa pra ficar mais lisinho, né, amiga? Sovar. Mas eu não vou desistir. Mas dentro da minha possibilidade, é o meu melhor que eu estou entregando. Na sua, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, procura, foca no seu dom. Não que você procure, sabe? Porque você tem. Você tem. Às vezes você acha que não, mas se você tem. E é de grande valor. Não é pouco, gente. E já falamos disso aqui. Cada um no seu quadrado. Para de querer o dom da outra. Tem o seu. Porque você tem o seu valor. Não vai achar que o seu é menor, porque não existe dom maior e dom menor. Não existe isso, não é? Não existe. Então, todos os dons têm o seu valor e você tem o seu valor em Deus, isso. né? Bom, a terceira distração, então, que eu quero te falar, é a bênção que Deus, o próprio Deus te dá, você distrai. Não é do outro não, gente. É a sua. Nós acabamos de falar da vida do outro. Agora nós estamos falando da sua própria bênção. Que Deus te deu e você distrai. Vamos lá em Lucas, capítulo 10. Aí eu quero o versículo 17 ao 20, amiga. Tá bom. Vamos lá. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam.
E disse-lhes, Jesus, né? Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Aí, tá vendo? Forte, né? É forte. O que Deus está falando ali? É para você não distrair com as bênçãos que Ele mesmo te dá. Com as obras. Porque você vai acabar desfocando. O que é o importante ali? Acabou de falar no final. O nome está escrito no livro da vida. Olha. Você caminhar com Jesus para a eternidade. Então, isso é o foco. E tem gente que tá tão distraída. Eu vejo, amiga, olha, eu vejo tão distraída que Deus já até tirou o dom e ela continua pela força do próprio braço. E acha que Deus está operando. Não, porque tá muito distraída. Ela tá distraída demais. Essa não tá distraidinha, tá distraída. E amiga, nós temos isso base bíblica, tá? Que é possível que o Senhor já não esteja mais operando e a pessoa acha que tá. Saul. Aí, olha lá. Saul é um exemplo disso. Então. Deus ungiu porque o povo quis, ele desobedeceu e aí Deus retirou dele o espírito e colocou um espírito que perseguia Davi. E Saul não percebeu que não estava mais andando com o Senhor e continuou. E aí o reinado de Saul demorou, Aí. Não é sobre. Não é palavra nossa. Tá é palavra na Bíblia. bíblica. Então, é palavra bíblica. Então, gente, é muito forte isso. Né? A Bíblia já nos ensina, né, amiga, que nós não vamos não vamos ter, nossa coroa não é conquistada pelas obras, mas pela intimidade com o Pai. Mas aí eu vejo assim, olha como tem interligação. Lembra o primeiro? Sonhos pessoais. Os sonhos pessoais acaba você querendo uma titularidade. Sim. E esse terceiro, com a benção, você acaba caindo por primeira distração também. Ela une ali com a primeira. Por quê? Você está tão distraído com a benção já com sua titularidade, essas coisas, que você nem percebeu que Deus já não está. O ego já tomou conta, né? Você viu como tem uma interligação com o primeiro? Porque aí já caiu pro pessoal seu. Porque Deus já não está mais operando ali. Né? Olha que forte. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Eu sempre falo que eu tenho um temor muito grande em relação a fazer, a expor, porque as pessoas elas acabam trazendo isso para a nossa vida, né? E isso ele dá lado para um lado muito perigoso. Do achismo, eu posso, eu aconteço, eu faço. Não. Sem a presença, se ele não estiver mais governando, a gente não é nada. É verdade. E não vamos chegar a lugar algum. Então nós temos que policiar o nosso coração todos os dias, entender que nós não somos nada sem a presença, que se nós chegamos em algum lugar ou alcançamos alguma coisa, foi pela graça dele. É isso. E eu vou falar um ponto muito forte. Não desfoca e não distrai, porque é que nem aquela canção, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. É isso. Então o que acontece? Ele está agindo até onde você permite. A hora que ele vê, vou ensinar, é ele que está tirando. É ele que não tirando. É ele. Então, tem essa sensibilidade de não distrair, não se distrair cabeça. Né, amiga? Porque é muito forte isso. Muito. Eu vou finalizar. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, já foi profundo demais. Acho que esse exemplo de saúde, meu Deus, já acabou com tudo. Eu acho que assim, é um tema muito profundo que dá pra gente continuar esmiuçando ele depois. Mas por hoje E eu quero finalizar essa mensagem de distrações com esse versículo assim. Versículo não, um poema, vamos dizer assim. Um pensamento. Pessoas que não estão distraídas, entende que a doença ou enfermidades
o Deus que ela serve é poderoso para curar. Então essas pessoas não estão distraídas, porque ela entende isto. O Deus é poderoso para mudar diagnóstico, né? Sim. Mas também, se não vier a cura, Ele também irá te sustentar nos dias difíceis. Sim. Então essas pessoas não estão distraídas, Não. nem um pouquinho. Porque se Deus vai fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E a gente continua. E continua. Na alegria, na tristeza, na prova, na dificuldade. E na dificuldade, como já a própria palavra diz, todos teremos aflições, basta permanecer. Então ela também tem a ciência que Ele está com ela nos processos, que vai passar, E vai passar. entendeu? É isso. Tudo passa, Tudo passa. né? Então não distrai, mesmo nos processos, não distrai. Tá bom? Não distrai. Ah, é benção? Não distrai. Ah, tá difícil? Não distrai. Entendeu como que é? Continua firme, focado na essência, no É princípio isso. e não se distraia com coisa alguma, Isso. né? É verdade, amiga. Que delícia. É isso. Deus abençoe sua vida, que o Senhor ministre ao seu coração sobre distrações. Compartilha aí conosco qual tem sido a sua maior distração. Quero ver, hein? Às vezes não tá nesse tópico, mas tem vários. Mas tem vários. Tem Compartilha muitos. com a gente aí, coloca aí. A minha distração está sendo tal coisa. Vamos orar e vamos vencer as distrações. Isso, amém. Amém? Deus te Beijo. abençoe. Grande Até beijo. o nosso próximo podcast.